Como identificar um analfabeto funcional, seja uma criança, um adolescente, um adulto? O que caracteriza um indivíduo como um analfabeto funcional? Quais são os parâmetros que a gente avalia para entender se trata-se de um leitor fluente ou de um analfabeto funcional? Vamos lá que eu vou ensinar isso para vocês agora. E para ficar mais fácil, eu vou caracterizar primeiro quem não é um analfabeto funcional. O que não é um analfabeto funcional? Porque se de um lado eu tenho os analfabetos funcionais, que são caracterizados como pessoas que até leem textos, por exemplo, mas não compreendem, têm uma dificuldade muito grande em interpretar textos, por exemplo. Do outro lado, eu tenho os leitores fluentes. É lógico que entre esses extremos eu tenho outros parâmetros e outras considerações, além do analfabeto total, que é aquele que realmente não lê nenhuma palavra. É importante que eu entenda o que é um leitor fluente. Um leitor fluente se caracteriza por 3 pontos específicos. Esse leitor, para ser considerado fluente na leitura, ele tem que ler de maneira rápida, precisa e sem esforço. Então, para eu dizer se você lê ou não de maneira fluente, eu vou avaliar a primeira velocidade da sua leitura. O leitor ele precisa desenvolver ali, pelo menos 55 palavras por minuto. Por que a questão da velocidade é tão importante? Porque o cérebro humano, ele precisa dessa velocidade para poder assimilar essas informações numa velocidade que permita ele processar e compreender. Quando a leitura ela é muito lenta, muito pausada, ou até mesmo muito acelerada, né? Aquele indivíduo que é ansioso, não está entendendo, mas quer ler muito rápido, esse indivíduo tende a não entender o que está lendo. Ele tende a não assimilar, não recordar e, por consequência, ele também não vai interpretar. Então, a velocidade da leitura é um dos parâmetros que a gente utiliza para avaliar se o indivíduo já lê de maneira fluente ou não. Esse indivíduo tem que ler também de maneira precisa, ou seja, ele pode ter aí no máximo entre 3 e 5% de erro nessa leitura para que eu o considere um leitor fluente, ok? Porque pensem comigo, por uma questão óbvia, se eu tenho muitos erros na minha leitura, se eu travo, se eu não sei pronunciar, por exemplo, um dígrafo corretamente, se esse indivíduo tem um domínio de vocabulário muito pequeno, a leitura vai ser pobre, ela vai ter muitos erros. E por consequência, ao final de um texto, essa leitura vai impossibilitar ele compreender, ou seja, tirar a mensagem daquele texto. E mais uma vez, a capacidade desse indivíduo de avaliar, de ler e entender é um dos pontos que diferencia um analfabeto funcional de um leitor fluente. Então, geralmente, quem lê com muitos erros, acima de 5% de erro dentro de um determinado texto, tende a não ser caracterizado como um leitor fluente, porque realmente não vai conseguir entender a mensagem que esse texto está passando diante de tantos erros. E por fim, e por consequência também, essa leitura, para ser considerada fluente, ela tem que ser uma leitura tranquila, tá? Então, ele tem que ler de maneira rápida, precisa e sem esforço. Sem esforço quer dizer que os 2 pontos anteriores estão funcionando bem. Quando eles não estão, ou seja, a velocidade da leitura e a precisão, quando um desses pontos estão prejudicados, a criança, o adolescente ou o adulto, tende a fazer uma leitura cansativa. É pesado para aquela criança ler, para aquele adulto, para aquele adolescente. É realmente difícil, porque ele vai pegar ali o livrinho, ele vai pegar o texto, e quando ele termina, ele fez tanto esforço para aquilo que também fica inviável a capacidade de compreensão. Então esses 3 pontos, ou seja, a velocidade, a precisão e o esforço, o nível de desgaste físico, literalmente, que essa criança, esse adolescente ou esse adulto vai ter, é algo determinante para eu entender se ele é ou não um leitor fluente, ok? Então agora só resumindo para eu poder então ir para o analfabeto funcional. Para eu dizer que o indivíduo lê de maneira fluente, ele precisa ler de maneira rápida, precisa e sem esforço. Ele tem que ler ao menos 55 palavras por minuto, pode ter aí no máximo 5% de erro nessa leitura e tem que ser uma leitura tranquila como consequência dessas habilidades, ok? Então isso é o mínimo para eu considerar um leitor fluente. Bom, agora acho que fica fácil entender quem é o analfabeto funcional, né? Então, entendendo que analfabetos totais, que são aquelas pessoas que não conseguem ler, por exemplo, o próprio nome, tá? Não conseguem fazer a decodificação de uma palavra simples, essas são analfabetos totais. O analfabeto funcional, ele até aprendeu a ler. Às vezes ele foi inserido ali no método global, no silábico da vida, e ele aprendeu a ler. Por associação de imagem, tendo que decorar um monte de família silábica, tendo que ficar fazendo associação com pistas visuais, né? Tendo que ficar procurando palavra num texto. Ele decorou uma sequência, uma quantidade de palavras que permite que ele faça alguma leitura, ok? E ao fazer essa leitura, ele já não é mais um analfabeto total. Então ele até lê. Se você der um texto para esse indivíduo, ele vai ler.
Mas, muitas vezes, essa leitura ela é tão lenta, ela tem tantos erros, que o esforço físico, psicológico, mental que esse indivíduo tem que fazer para essa leitura impossibilita, inviabiliza a capacidade dele de interpretar aquele texto. Então, ele tende a ser considerado um analfabeto funcional porque, apesar de conseguir ler, tá, ele não consegue compreender, ou compreende uma parte do texto e a outra não. Então agora você vai me perguntar, tá bom, professor, mas a partir de quando, então, eu posso identificar e dizer que uma criança ela está nessa condição do analfabetismo funcional? A partir do final do 3º ano do ensino fundamental, toda criança que não desenvolveu as habilidades que eu descrevi anteriormente para uma leitura fluente já é considerada uma analfabeta funcional. Então, nós temos dados, por exemplo, do próprio Ministério da Educação, que estima que nós temos hoje cerca de 70% das crianças ao final do 3º ano do ensino fundamental nessa condição do analfabetismo funcional. É um número muito grande, altíssimo. E aí nós temos depois, lá no ensino médio, ao final do 3º ano do ensino médio, nós temos 81,3% dos nossos jovens também dentro dessas condições, tá? Isso de acordo com o Núcleo Nacional de Estágios, onde ele avalia as habilidades desse indivíduo para entrar no mercado de trabalho. É um número muito grande. Ah, professor, mas por que ao final do 3º ano do ensino fundamental? Porque dentro do sistema de ensino brasileiro, eu só concluo o processo de alfabetização, por assim dizer, a técnica, o passo a passo, ainda que não exista nenhum dentro do nosso sistema de ensino, ou seja, eu concluo aquele processo nessa idade. Então, eles, apesar de que, por exemplo, dentro do método global, dentro dessa visão pseudo-freiriana, onde muitos pedagogos universitários pegam, né, a visão de mundo da escola da educação bancária do Paulo Freire e conseguem adaptar isso para a formação da educação infantil, por exemplo, uma vez que esse autor nem sequer tem um trabalho nessa área, eles fazem isso e dizem, olha, a alfabetização começa, o processo de desenvolvimento da criança começa desde que ele está na barriga, e sobre isso nós estamos de acordo, e nunca termina. Não. Pera lá, a alfabetização tem começo, meio e fim. Mas, como eu disse, dentro do sistema de ensino, eles param de alfabetizar, teoricamente, de dar a técnica, a suposta técnica da leitura, ao final do 3º ano do ensino fundamental. E eu só posso dizer que a criança ela é uma analfabeta funcional quando eu encerrei o processo de alfabetização e ela continuou com essas defasagens, ou ela continuou não apresentando essas habilidades. Ah, professor, meu filho tem 5 aninhos, 6 aninhos, e ele não tem essas habilidades. Ok, tá tudo bem, né? Ah, ele com 5 aninhos, com 6 aninhos, ele não lê de maneira rápida, precisa e sem esforço. Ok, ele não finalizou o processo de alfabetização. Mas se depois de alfabetizar, tá? De finalizar o processo de alfabetização, ele continuar não dominando essas habilidades, então ele já é um analfabeto funcional. Antes de finalizar esse processo, nós entendemos que a criança está na pré-alfabetização, está se desenvolvendo, está desenvolvendo essas habilidades entre a pré-alfabetização e a alfabetização. Professor, isso vale para adolescentes, adultos também? Vale, ok? Tanto que nós temos muitos graduandos, nós temos pessoas que saem da universidade com um alto nível ali, de índice de analfabetismo funcional. Outro ponto importante. Mesmo dentro dos analfabetos funcionais, eu tenho níveis, tá? Não vai dar para discutir tudo isso aqui num vídeo de Instagram, mas eu tenho níveis de classificação dentro do analfabetismo funcional. Aquele que está ali no pior nível, quase perto do analfabeto total, e aquele, né, que está transitando entre uma leitura pobre e indo para um nível de fluência. Aquele que está tentando buscar melhorar a sua leitura e a sua compreensão. Assim, pessoal, nós temos, por exemplo, pedagogos que saem para alfabetizar as crianças e que não dominam a técnica da alfabetização e ainda apresentam fortes indícios na sua formação de analfabetismo funcional. De maneira bem sincera, eu tenho certeza que eu fiz parte desses números ao final da minha graduação. Eu tive que fazer muita aula particular, aprimorar muito o meu conhecimento, a minha leitura, a minha capacidade de escrita, coisas que me levaram à Academia de Letras, inclusive posteriormente, mas sem isso, eu poderia dizer que eu passei por todo o sistema de ensino e saí um analfabeto funcional. O problema é que a maioria vai passar pelo sistema de ensino, vai sair com essa marca de analfabeto funcional e não vai se recuperar, porque não tem condições, porque não tem chance, porque não sabe como fazer isso. A consequência é que nós vamos ter, então,
toda uma geração futura formada por outros analfabetos funcionais. É um ciclo sem fim até que a gente mude a visão sobre alfabetização, sobre formação de professores, dentre outros temas. Para finalizar, pessoal, se você quiser que eu libere para vocês, de maneira gratuita, o meu e-book sobre como identificar um analfabeto funcional, com avaliação, com fundamentação, com fichinha para você aplicar com as suas crianças, com jovens, adolescentes, adultos, digita "eu quero" aqui nos comentários. E se esse vídeo, apesar de longo, tiver um bom engajamento, tiver muita gente pedindo, eu vou abrir o meu grupo fechado no Telegram para vocês lá nos stories e vou liberar gratuitamente esse material, que é um material para você se fundamentar, entender mais sobre o analfabetismo funcional e receber um material muito bom para você poder avaliar seus filhos, seus alunos, enfim, jovens, adultos, com um material que tem uma base muito sólida. É isso, parabéns se você chegou até o final desse vídeo. Não deixe de curtir, de salvar, de compartilhar. Deixa um comentário se esse conteúdo te agregou valor e digita "eu quero" para eu liberar esse material fantástico para vocês. Que Deus abençoe, gente.